Olá! Ela é um exemplo de dedicação e persistência no esporte. Começou a surfar com apenas 9 anos. Incentivada pela família, coleciona premiações importantes no Brasil e no mundo. Essa manezinha ama o que faz. E mesmo com as dificuldades do surf feminino no Brasil, ela se destaca ao driblar grandes ondas por onde passa. A luta pela igualdade e incentivo ao esporte são metas dessa campeã. Eu converso hoje com Jaqueline Silva. O Mulher em Foco está começando. Olá, ela é natural de Florianópolis e o mar sempre foi o quintal da sua casa. Seja bem-vinda, Jaqueline. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, tudo Esse ótimo. contato em criança com o mar, morando perto da água, foi isso que te deu vontade de começar a surfar muito cedo? Olha, eu acredito que sim, né? Porque eu praticamente nasci na Barra e sempre tive esse contato muito próximo com o mar, né? Meus pais moram a 100 metros da praia, né? Onde eu vivi boa parte da minha vida com eles. Então a minha infância foi toda muito próximo do mar, né? Eu dormia escutando o barulho do mar, né? Então criança normalmente gosta da praia, gosta de estar ali, brincar na areia, né? E eu sempre, junto com meus irmãos, depois do colégio, a gente sempre ia pra praia brincar, né? E o que via de esporte na praia era o surf? Era só surf. Na época, isso há 30 e poucos anos atrás, era só surf, né? Então, sempre quando a gente ia pra praia, a gente sempre via surfistas. Sempre, né? E um certo dia despertou a vontade de pegar uma prancha e entrar no mar também, né? Eu tive sempre a companhia do meu irmão mais velho, o Leandro. E ele surfava? Né? A gente começou junto praticamente, né? A gente era mais... somos em quarto irmãos, né? Mas eu e o mais velho que tivemos mais interesse, assim, em começar a praticar o esporte mesmo. Então ele, desde então, foi sempre meu parceiro, né? Então a gente, no começo, pegou uma pranchinha de isopor, a gente revezava porque só tinha uma, né? E quando se falava em surf, era sempre nós dois que ia, né? Os outros dois até iam assim, mas não tinha despertado essa vontade que despertou na gente, sabe? Sim. Então essa parceria do meu irmão assim, foi fundamental, né? Porque a gente era tão ligado assim ao outro que quando um não ia surfar, o outro também não ia, sabe? Tinha que os dois juntos sempre, sabe? E da pranchinha de isopor para a prancha de verdade, como é que foi? Olha, entre uma queda e outra, assim, eu conheci o Bira, que foi meu técnico por muitos anos, né? Técnico e empresário. Ele também era morador da Barra na época, né? Hoje ainda continua morando na Barra. E ele me viu surfando numa queda dessa e outra, e ele me deu uma pranchinha de fibra, né? É uma prancha com mais performance, assim, né? Do que a prancha de isopor. Então, essa prancha eu continuei revezando também com meu irmão, né? Que a gente sempre só tinha uma, assim, então revezava um e o outro. E o Bira, na época, ele já era presidente da associação local da Barra. Então, ele já fazia alguns eventos, né? Que tinha algumas categorias. E a gente começou uma relação de amizade, né? Ele começou a me observar surfando e ele falou, pô, vou investir, porque eu acho que é uma menina que tem futuro, né? Então, ele começou a me incluir nessas categorias dos eventos que ele fazia, que só tinham homens. Pois é, daí uma menina no meio de vários meninos surfando. Exato, porque naquela época não tinha atletas mulheres e não tinha categoria surf feminino, né? Então ele me colocou nas categorias junto com os meninos, que era estreante, que era mirim, que era mais ou menos o pessoal da minha idade, só que com os homens, né? Então competi com meu irmão, competi com meus amigos lá da Barra, né? Que eu acabei fazendo amizade e conhecendo todo mundo que pegava onda na Barra. E o meu começo foi assim, foi surfando contra os homens, né? Já existiam outras meninas que surfavam, né? Na época eu não conhecia ninguém. Era sempre eu sozinha no mar, assim, de mulheres, né? E depois que o Bira, ele se tornou depois presidente da Federação Catarinense de Surf, a VK-Surf, aí ele incluía a categoria surf feminina nesse circuito. Aí apareceu duas meninas, que era a Patrícia Freitas da Joaquina e a Karina Abras, que hoje ela tem escola na Joaquina ali. Então nós três fomos as únicas atletas daquela época, assim, que era sempre nós três, né? Tinha um campeonato, era sempre nós três, assim, não aparecia nenhuma outra. Nessa época tu tinhas mais ou menos quantos anos? Eu comecei com 9, né, a surfar. E os meus primeiros campeonatos foi com 10, ali na Barra. E aí esse circuito catarinense que eu comecei a correr foi com 11 anos.
Nossa, nessa época também você praticava algum outro esporte ou no colégio, alguma coisa para dar força e resistência? Ah, no colégio a gente fazia aquelas atividades de educação física, que era jogar futebol, que era jogar vôlei, e eu sempre tive habilidade para todos esses esportes, assim, sabe? Sempre soube jogar futebol, jogo vôlei, jogo handebol, jogo basquete, tenho uma habilidade legal. E o surf não foi diferente, embora seja um esporte bem mais difícil, né? É preciso saber nadar para surfar? Olha, é e não é, né? Eu diria assim que para quem quer iniciar hoje, eu quero iniciar, quero entrar numa escolinha para aprender a surfar. Não necessariamente precisa, porque a pessoa que não... Eu como instrutor, eu dou aula de surf também, eu fico num certo nível dentro do mar que me dá pé, né? Então, dando pé para mim, dá pé para a pessoa também, porque a hora que eu empurro ela na onda, ela vai mais para a parte mais rasa da praia, né? Então, a hora que ela cair, a água está no joelho, está na cintura. Então, não tem problema de afogamento, assim, né? Então, a pessoa não necessariamente precisa saber nadar. Agora, se ela quiser se aventurar sozinha, sem a ajuda do instrutor, aí eu diria que ela teria que saber nadar. Ô Jaque, depois dessa fase ali, 10, 11 anos, chega uma hora que a gente tem que tomar um rumo e saber que profissão vai ter. Sim. Quando é que você decidiu que ia ser uma surfista profissional? Olha, eu acho que eu tive essa percepção muito cedo, assim, porque as coisas foram acontecendo muito natural e muito rápido para mim, né? Cada ano que passou ali, eu comecei a correr os campeonatinhos na Barra, depois parti para o circuito catarinense. Eu fui 4 vezes campeão catarinense, foi de 91 a 94, né? E aí depois, paralelo ao circuito catarinense, eu comecei a correr o circuito brasileiro amador, porque aí como eu tinha um bom desempenho, eu comecei a representar a equipe catarinense no circuito brasileiro amador, né, na categoria feminina. Então eu corri os dois circuitos paralelos. E as coisas foram só... Eu fui só evoluindo, né? As pessoas passaram a me conhecer, passaram a respeitar. Aí surgiu os primeiros apoios, né? Não financeiro, mas aí dar uma roupa de borracha, aí já não pagava mais prancha, ganhava prancha, sabe? Ganhava acessórios, né? Então, e cada ano que passou, cada campeonato que eu fazia sempre tinha um bom desempenho, eu sempre comecei a ser apontada, assim, né? Como uma pessoa que tinha um futuro, né? Dentro do circuito catarinense, do brasileiro e depois o mundial, né? Então as coisas foram acontecendo muito natural e eu muito cedo já percebi que realmente era aquilo que eu queria. E nessa época teu irmão parou de surfar e tu continuasse? Não, ele continuou até um certo tempo, mas como para ele era muito mais difícil, porque era muito mais competitivo, né? Tinha muito mais meninos competindo com ele do que a minha categoria, que só tinha aí umas 2 meninas, né? E aí ele ficava muito nervoso durante as baterias, ele não tinha muito controle, assim, né? E aí ele passou da pranchinha pro longboard, na verdade. Ele começou a participar do longboard, né? E ele foi até campeão brasileiro em 2001, né? Que são as pranchas maiores lá, o longboard, sim. né? Mas ele não, mas a carreira dele como atleta, assim, como surfista, durou pouco, assim. Ele não foi que nem eu, assim, que realmente, né, investi, realmente foi aquilo que eu quis e as coisas realmente aconteceram para mim, né? Então, quando você fala que o seu irmão ficava nervoso, eu fiquei pensando assim, o que precisa antes de entrar no mar? Assim, alguma concentração, alguma coisa, uma maneira para ou meditar, ou focar no que vai acontecer naquele momento? Assim, o que você faz? Olha, eu acho que cada um tem uma maneira, assim, né, de se comportar, assim, antes da bateria ou antes de um treino, né? Eu acho que muita coisa se deve, assim, à condição do mar daquele dia, daquele campeonato, né? Porque quando o mar tá pequeno, tu até, de uma certa maneira, tu fica relaxado, né? O mar tá pequeno, tá tranquilo. Agora, quando tu olha o mar e tu vê que tá grande, que tu pode passar uma certa dificuldade, o coração já dá uma acelerada, mesmo antes de entrar na bateria, sabe? Então, olhei a previsão. Final de semana vai ter um campeonato, vai ter 2 metros de onda. Tu já fica um pouco mais ansioso, cria uma expectativa maior, porque tu sabe que o mar vai estar grande, né? Vai exigir de ti, né? E quando o mar tá pequenininho, tu fala, tá pequenininho, pô, não vai acontecer nada, sabe? Então, mas assim, independente disso, a competição te desperta um pouco disso, né, do nervosismo. Eu, independente do campeonato, do lugar, do tamanho do mar que tava, sempre dá aquele friozinho na barriga ali, quando tá faltando 10 minutos para tua bateria, 15, pegar a lycra, vestir, dá aquele frio na barriga, Chegou a hora, Não, né? com certeza sempre, assim. E qual é o mar perfeito, então? Aquele que tem uma onda menor, uma onda maior? Olha, hoje, assim, todo mundo costuma falar, assim, ao campeonato, eu perdi porque estava muito ruim.
É difícil sim tu sair do campeonato e falar, esse campeonato tinha altas ondas. Realmente é difícil, né? Porque a chance de um campeonato rolar em mar ruim é muito maior que rolar numa condição boa, né? Porque aquelas condições épicas que a gente fala, pô, é uma combinação de ondulação com vento, com swell, com tudo, que é difícil acontecer isso durante um campeonato naquela data programada, claro, sabe? Uhum. Então, então assim, a condição perfeita que a gente fala, como o Brasil, a gente tem uns fundos de areia que normalmente as ondas boas quebram em fundos de pedra, de riff, de coral, que ela tem uma outro tipo de formação, né? As ondas lá fora são muito mais perfeitas do que aqui, justamente por causa desse fundo que influencia bastante. Olha, mesmo? Nessa perfeição, né, das ondas, né? E aqui a gente tem pouco isso, né? Então, aqui quando o mar sobe, pra gente é muito difícil, porque a gente tem que chegar lá fora na linha de arrebentação, depois que a onda quebra, remando, atravessando a onda. A gente fala dando joelhinho, né, que é passando por baixo dela. E lá fora já tem os canais, né, que tu não precisa tu nem toma na cabeça, que a gente fala. Tu entra pelo canal e o próprio canal te joga lá fora sem fazer muito esforço, né? E aqui já é difícil quando o mar Mas isso sobe. acaba te favorecendo aqui, não? Pela experiência? Não, é ruim porque se tu pega um campeonato com mar grande, às vezes tu não consegue nem chegar lá onde tu tem que chegar, né, pra pegar onda, né? Porque o mar não permite que tu chega, né? Porque não para de vir onda, a onda tá quebrando muito lá atrás e tu não consegue chegar. Então tu perde muito tempo remando. Diferente de um lugar perfeito que tu entra por um canal e 5 minutos tu tá lá atrás, sabe? Então tem uma diferença. Eu não sabia que existia tanta diferença assim, né? Tem muita diferença, né? Cada mar é um mar, né? O Brasil tem um mar, tem uma condição de onda, Indonésia, Havaí, Austrália, são tudo condições de onda diferentes. Ô Jaqueline, o apoio da família é fundamental para praticar um esporte e levar ele de maneira profissional, como você sempre levou? Eu acho que sim, né? Eu acho que tu ter essa base, sim, essas pessoas que te apoiam, principalmente a tua família, porque é a pessoa que tu mais precisa de apoio, né? É a pessoa que tipo, no meu caso ali, a gente eram 6 pessoas, né? São 4 irmãos e meus pais. E a gente, nessa época que eu corri o circuito catarinense, meu irmão corria também, a gente tinha um Fusca na época, meu pai, a gente era todo mundo dentro do carro e a gente fazia todo o circuito catarinense rodando o estado inteiro. E pai e mãe 6, dando apoio ali, né? E todo mundo. E teve até algumas situações que a minha irmã mais nova, ela teve que entrar no mar para poder ter categoria feminino. Porque nós éramos só 3 meninas, né? Mas nem sempre a terceira podia estar no evento, né? Então para ter a final, tinha que ter 3 meninas. Então teve em 3 ou 4 situações, a minha irmã entrou, pegou a prancha do meu irmão e só entrou no mar para poder ter essa categoria. Né? Não dando aquele apoio, né? Não que ela sabia surfar, né? Mas aí ela só entrou, só vestiu a lycra, ficou ali, entrou com água na cintura e ficou ali, só para poder ter a categoria, né? Então, esse apoio da família é muito legal, né? E eu sempre tive isso. E depois que eu comecei a viajar para fora do estado, aí meu pai me acompanhou, né? Nas etapas do circuito brasileiro, Rio, São Paulo, Nordeste. E aí quando eu fui para fora do Brasil, aí o Bira, que me deu a primeira prancha, aí ele que virou meu empresário e técnico, é ele que me acompanhou no circuito Mas eu mundial. quero saber sobre essa primeira viagem para o exterior, surfando, ainda muito nova, né? Sim. Mas você vai me contar depois do intervalo. A gente volta já. Seguimos o Mulher em Foco, o assunto de hoje é surf. Estamos aqui com uma grande campeã catarinense, Jaqueline Silva, falando sobre surf, a sua carreira, e vai nos contar também o que ela está fazendo hoje. Deixamos uma pergunta no ar. A sua primeira viagem em campeonato internacional, para onde você foi e como é que você passou aquela situação toda ali fora, saindo da sua cidade, sem a sua família? Então, a minha primeira viagem internacional foi para a Califórnia, em 96, eu tinha 16 para 17 anos. E eu fui representar a equipe brasileira nesse campeonato que a gente considera as Olimpíadas do Surf, né? Que é o ISA Surfing Games, né? Que é considerado as Olimpíadas do Surf, né? Eles tocam hino nacional, tocam hino nos países, na verdade, né? Então, como eu fui campeã brasileira na época, eu ganhei a vaga para poder representar o Brasil nesse campeonato, né? Foi a primeira viagem internacional. E esse campeonato aconteceu na Califórnia, né? E eu fiquei em terceiro. Fiz a final do campeonato, fiquei em terceiro, e era um campeonato que tinha surfistas amadoras e profissionais, né? E aí nesse campeonato eu fui a melhor amadora do mundo, porque as duas que ficavam na minha frente eram profissionais,
né? Então foi assim, abriu as portas, né, praticamente para minha entrada no circuito mundial, né? Porque aí isso foi em 96, aí em 97 eu já estreiei com tudo no circuito mundial. E o que aconteceu em 2001? 2001? 2001 eu fui campeão do WQS. Ah, sim. Fui campeão do WQS, que é a divisão de acesso para a elite do surf mundial, né? Que é o WCT. Né? E dali seguiu, né? E só sucesso. A minha estreia no circuito mundial foi em 97, né? E aí eu fiz 97, aí depois de 99 foi minha primeira participação dentro da elite do surf mundial, né? Que aí eu consegui atingir a minha classificação e consegui fazer parte das 17 melhores. E aí 2001 foi o ano que eu fui campeão dessa divisão de acesso que é o WQS, né? Que é a divisão que dá acesso à elite, né? 2001. E houve uma crescente de acesso a meninas no surf nessa época? Aumentou muito? Não, nessa época não muito, né? Nessa época não Ainda apareciam não. muitas meninas, né? Era um circuito fechado, assim, tipo... Durante todo o ano eram mais ou menos 40 atletas que competiam, 30, 40 atletas, assim, geral, né? Tanto a elite quanto a divisão de acesso. Né? Ô, Jaque, eu li na internet uma matéria sobre preconceito e machismo no surf. Isso realmente já existiu? Já percebeu alguma coisa? Olha, a gente de vez em quando, assim, a gente até tem uns casos, assim, né? Principalmente das meninas que vêm de lugares mais pobres, assim, do norte do Brasil, nordeste ali, né? Aquelas pessoas que têm uma, sei lá, uma aparência diferente das pessoas do sul aqui, eu acho que passaram um pouco de preconceito, assim, né? Porque são meninas que tinham um surf, assim, sabe, que muito bonito, porém não tinha aquele biotipo que muitas pessoas procuram, assim, de um atleta, né? Eu acho que, na verdade, o atleta não tem biotipo, desde que ele seja talentoso, né, e represente seu estado, represente seu país, cara, isso é o que importa. E né? Que tipo de manifestação machista acontece? O que é não dividir a mesma onda ou alguma palavra que não entra bem numa conversa? O que é? Olha, eu acho que é mais assim, eu acho que ainda falta um pouco de respeito com as mulheres dentro do mar, assim, ou em qualquer esporte, né? Eu digo no mar porque é o esporte que eu pratiquei a minha vida inteira, né? Aquela situação de que, se tem homem e mulher na água, a prioridade é sempre do homem quando vem uma onda, entendeu? E não é, entendeu? Só que para isso as mulheres elas têm que saber se impor também, né? E eles também têm que saber respeitar, né? Porque o surf até, ele é assim, de uma certa maneira, se tu parar para pensar, assim, eu estava até comentando durante um surf camp que eu fiz, há um mês atrás, que eu estava com 4 meninas de São Paulo e a gente estava fazendo na barra e tinha, assim, 200 pessoas na água. Caiu bem no feriado, com dias bonitos, assim, com onda na barra. E eu falei, é curioso, né? Porque o surf, teoricamente, tem 200 pessoas na água. E quando vem a onda, só um surfista pode ir na onda. Né? Porque a gente tem a questão de prioridade, né? Porque a onda abre para um lado ou abre para o outro, né? E teoricamente, né? Então só uma pessoa pode ir naquela onda, na onda que vem, com 200 pessoas na água. Então naquele dia era impossível, né? Um dia com 200 pessoas na água, vindo uma onda, não dá, é muita gente para pouca onda, né? Então acabou que numa onda ia 10 pessoas, né? Só que estava todo mundo feliz, e isso é legal, porque às vezes acontece assim, né? Tipo, tem muita gente na água, tem pouca onda, aí tem uma pessoa que sobressai, já tem mais tempo de surf, aí a gente fala coisa da voltinha. É uns termos de surf que a gente usa assim que não é muito legal, sabe, para quem está dentro da água, né? Porque tem que ter o respeito. Se eu peguei uma onda agora e eu voltei, a pessoa que estava lá esperando comigo ficou lá esperando e não veio onda para ela, eu não vou pegar de novo. Né? Isso acontece muito, né? A pessoa... Cada um deixa a vez para todos. Tem 2, aí eu voltei, eu vou pegar de novo e o cara que está esperando vai ficar esperando mais um pouco. Não, então tem que ter o respeito. E às vezes com as meninas isso é um pouco mais, né? Porque, é mulher, e rema, e entra na onda, e não deixa eu pegar onda, sabe? E a premiação das mulheres é a mesma dos homens? Não, hoje igualou. Né? Isso faz pouco tempo que igualou, então? Faz pouco tempo, ano passado. Igualou tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? No circuito internacional, né? Então essa premiação agora é igual para homem e mulher. Que não tinha por que ser diferente também, né? Era uma questão bastante polêmica, assim, porque a gente faz o mesmo que eles fazem. A gente viaja para os mesmos lugares, a gente corre o mesmo risco que eles, pega as mesmas ondas. E por que eles têm que ganhar mais do que a gente? Né? Se o risco é igual para todo mundo. Né? Então, né, depois de várias reuniões e conversas,
e reclamações e polêmica, a gente conseguiu igualar isso, né? Tanto no Brasil como lá fora, hoje a premiação é igual para todo mundo. Ô, Jaque, vamos falar de mar agora. Dizem que em 2050 vai ter mais lixo no mar do que peixes, né? Não sei se você já ouviu falar nisso, né? Que está sempre com a natureza perto de você. Já ouvi falar. E o que você já viu no mar, que está sempre ali mergulhando, assim? Tem muito lixo mesmo? Olha, eu vou te falar que eu já vi mais lixo em outras praias fora de Floripa do que aqui, né? Eu, na Barra principalmente, que é o lugar que eu mais surfo na Praia Mole, dificilmente eu vejo lixo na água. Dificilmente. E na praia? O pessoal que na tá praia, cuidando sim, da praia? na praia, sim, eu até... às vezes em dias de chuva, né? Porque a gente tem um canal da Barra lá que vem da lagoa. Às vezes vem sujeira, assim, né? Mas na praia tu vê bastante, é bastante comum tu ver na areia, né? Agora na água, assim, é bem difícil ver, né? Tanto é que eu sempre cato, assim, né? Eu tenho uma roupa, assim, que ela tem um zíper e sempre quando eu vejo uma coisinha, eu vou abrindo meu zíper, vou jogando dentro e vou catando. Tudo que Eu soube que em Portugal fizeram 5 pranchas de surf com material, com lixo da praia. Logicamente que tem as camadas e tudo isso, né? Sim. Será que vai ser possível realmente? Vai funcionar uma prancha assim com plástico reciclado? Então hoje eles fazem prancha com garrafa PET, né? Ali em Garopaba, né? Que é o Jairo, né? É bem famoso o trabalho dele. Ele junta as garrafas lá. Nem precisava ser em Portugal então, já tinha aqui então. Já tem esse projeto em Garopaba. Ele faz todas as pranchas com garrafa PET. E já surfasse numa dessas? Nunca surfei. Eu já vi imagens, já vi vídeos, tudo, mas nunca surfei. Ô, Jaque, qual foi o teu melhor ano? Se tivesse que escolher um ano na tua vida profissional de surfista, qual foi o teu melhor ano? 2002, que foi o ano que eu alcancei o resultado mais importante na minha carreira, quando eu fui vice-campeão mundial, né, da Elite. Né? Foi um ano, nossa, especial para mim, assim, né? Embora eu tenha tido bons resultados em outros anos, porque do WQS, a divisão de acesso, eu fui campeão 2 vezes, né? Eu fui em 2001 e 2007, né? Só que não tem a importância da elite, né? A elite é a elite, são só os 17 melhores surfistas, né? Então, desse circuito, eu fui vice-campeão mundial, que foi 2002, né? Então, esse ano, com certeza, foi o melhor da minha carreira. E em 2011, você passou por um acidente de carro, né? Sim. E aí parou tudo? Parou tudo. E como é que foi esse acidente? Foi bem inesperado, assim, né? São coisas que tu não prevê, né? Que vai acontecer, né? Realmente foi um imprevisto, assim, que aconteceu, que eu diria, assim, que afetou bastante a minha carreira. Porque eu tinha acabado de cair da primeira divisão para a segunda, então, para mim voltar, eu tive que correr a segunda de novo, né? Para me voltar para a elite. Quanto tempo de recuperação? Foram... Para mim voltar a competir foram 10 meses, né? Mas de recuperação, assim, até eu voltar, o primeiro contato com o mar foi depois de 5 meses. Foi um acidente de carro, então, foi na Austrália. Exato. E você machucou o joelho? Eu quebrei o joelho direito. Ah, sim. Tive uma fratura de patela, né? Quebrei a patela e tive lesão de cartilagem, né? Então, tive que botar parafuso, tudo. E então, assim, para mim voltar ao mar levou 5 meses, mas até eu voltar no nível de performance para voltar a competir foram 10 meses, mais ou menos. Praticamente um ano parado, né, até voltar. O acidente foi em abril e eu voltei a surfar em fevereiro. Competi em fevereiro na Austrália de novo. Olha, isso foi 2011, voltou então mais ou menos 2012. 2012. E 2015 teve uma grande surpresa na tua carreira, não é? Que foi o ano que eu fui campeã brasileira, né? Foi 2015. Eu até sempre tive esse desejo de ter esse título brasileiro profissional que eu nunca tive, né? Porque como eu estava correndo só o circuito mundial, eu não conseguia conciliar os 2 circuitos, sempre batia, conflitava as datas, né? E infelizmente foi um ano com um campeonato só, porque a gente sempre teve um circuito brasileiro com um circuito com 5, 6, 7 etapas, Mas né? o que aconteceu para ter diminuído? Na verdade, o último ano que a gente teve um campeonato brasileiro de 5, 6 etapas foi 2011. De lá para cá, os patrocinadores não renovaram o contrato, né? Acabou que ficou sem circuito brasileiro durante 3 anos, sem nenhum evento no Brasil. E nisso eu ainda estava competindo no circuito mundial, né? Então, 2014 foi meu último ano no circuito mundial. Então, eu pensei, agora eu vou fazer o circuito brasileiro. E nesse ano, 2015, só teve uma etapa, que foi em Ubatuba, né? Que mesmo sendo uma etapa, né, valia para o circuito brasileiro profissional, né?
Então, essa única etapa que teve eu ganhei, aí consegui o título de campeã brasileira profissional. Infelizmente não foi num ano disputado, né? Porque não teve um circuito, né? Foi somente uma etapa. Mas valeu o título. Então quer dizer que a maior dificuldade é falta de patrocínio. Falta de patrocínio. Que ainda até hoje é difícil, né? Porque tanto para as meninas atletas, né? Porque hoje a gente tem uma nova geração muito talentosa, né? Tanto aqui em Santa Catarina quanto a nível Brasil, só que ainda falta apoio. Muitas meninas com nível para já estar correndo circuito mundial, pelo menos tentando uma chance, uma classificação, e aí eles barram de frente nessa coisa da falta de apoio. E Jaqueline, o que tu está fazendo hoje em dia? Trabalhando, dando aula de surf? O que tu pretende fazer no futuro? Então, não poderia ser diferente, né? Continuo no surf, né? Assim, eu como surfista, assim, meu ritmo caiu bastante, né? Porque antes eu tinha aquele compromisso, aquele comprometimento de surfar, de treinar, porque eu tinha competição, né? Então hoje eu até dei uma relaxada, assim, não tem mais aquele compromisso, eu tenho que treinar porque eu tenho competição, né? E aí comecei a dar aula de surf, né? Eu dou aulas de surf lá na Barra particular, né? Tanto para mulheres como para homens, mas a procura é sempre maior para mulheres, né? E eu faço surf trips, que é levar grupo de pessoas para surfar fora do Brasil. Aí eu escolhi alguns destinos fora do Brasil que eu acho que se encaixa no nível de surf intermediário, que é o nível de surf que a gente leva as pessoas, e algumas praias, né? Que tu já conhece também. A gente leva para o Peru, né? Que é aqui na América do Sul, que é mais próximo do Brasil, então é uma viagem curta. E financeiramente falando também não é uma viagem muito cara, né? E depois a gente vai lá para a América Central, calor, água quente, né? Costa Rica, El Salvador, Nicarágua, né? Então eu vou entrar no meu 4º ano, né? Agora 2020 é o 4º ano. E tem dado super certo. Eu tenho uma parceira que é a Tina Vilela, que a gente trabalha como guias, né? Então a gente junta esse grupo, a gente vende o pacote, leva esse pessoal junto, o pessoal que está querendo aprimorar o surf, né? Melhorar e conhecer um país diferente, né? Acompanhado ali com guia. Maravilhoso, né? Uma surfista profissional, campeã, ainda faz uma viagem, tu não conhece? Exato. Novas amigas e amigos, isso é maravilhoso. É ótimo, é ótimo. Jaqueline, eu vou te pedir para deixar um recado para quem tem muita vontade de começar a surfar, mas não sabe por onde vai começar, se procura uma escola, se procura um técnico, se tem vocação e o que é importante. Então, eu diria assim que hoje é muito fácil o acesso, né, a escolas de surf, né? Eu acho assim que quem tem vontade de iniciar, eu acho que esse primeiro passo tem que ser com um instrutor, com alguém que conheça, que vai te dar as primeiras dicas ali, né? Tipo, na minha época não tinha isso, eu aprendi na marra, assim, né? Foi ali na insistência, né? Mas hoje é super importante, assim, né? Uma pessoa procurar um instrutor, uma escolinha e aprender o básico, né? Para tu, pelo menos ali, sair dali sabendo como carregar uma prancha, né? Como entrar no mar, a remada, o posicionamento, né? Eu acho que é super legal, né? Que uma pessoa que pega e se aventura, porque a chance dessa pessoa se frustrar porque ela não entende nada do esporte e pegar uma prancha e simplesmente entrar no mar sem saber, ter noção nenhuma, a chance dela se frustrar e não querer mais voltar no mar é grande, porque dificilmente ela vai conseguir entrar e pegar uma onda e subir em pé na prancha, né? Agora com o instrutor a gente está toda coordenada, ajuda, fala como é que faz, né? Então a chance dessa pessoa continuar no surf com o instrutor é muito maior. E né? Aprende pelo caminho certo, né? Exato, com certeza. Jaqueline, quero te agradecer, muito obrigada pela entrevista e parabéns, sempre nos trazendo muitas notícias boas sobre o surf e dando valor à mulher catarinense. Obrigada, a gente fica por aqui.